Aula e palestra. Qual a diferença entre essas duas atividades? Em outra situação também, eu fui questionado a respeito da diferença entre uma pregação no campo religioso e também de uma aula em um seminário religioso. Eu já falei em outras vezes que fica difícil nós separarmos o que é uma pregação, o que é uma aula em seminário, devido às várias diferenças entre as igrejas e denominações. Mas eu apresento aqui um parâmetro. Um sermão está para uma aula em seminário, assim como aula está para palestra. E eu vou aqui nessa videoaula falar sobre esse assunto que é, sim, muito importante. Muitos apresentadores, comunicadores têm se perdido nesse tema e têm cometido equívocos. E nós vamos dar aqui alguns exemplos. Como é que eu faço essa diferença e quais são as técnicas, né, que apontam para uma aula, técnicas que apontam para uma palestra, e mais importante aí, como aplicar cada técnica. Não se engane, essas duas atividades não são a mesma coisa. Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Anjos do IPK, e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. É verdade que há professores que dão uma aula show, né? E é também verdade que alguns palestrantes dão uma palestra show como se fosse uma aula, mas eu preciso enfatizar que, a rigor, tecnicamente falando, não é a mesma coisa. E a diferença básica, principal, primordial, essencial, relevante, né, está relacionado aos objetivos. E nós vamos conversar. Eu só queria deixar bem claro que nós vamos aqui apresentar de uma forma genérica. No nosso curso de técnicas de ensino, nós entramos em detalhes, né? Há muitas aulas, um módulo que eu falo só sobre objetivos educacionais, dentre outras coisas. Mas vamos caminhar, tá? Objetivos educacionais, é um tema antigo, né? Que foi desenvolvido por Benjamin Bloom, em 1956, olha só que interessante, né? 1956, Benjamin Bloom, ele trabalha com esta concepção, mas em 2000, com a mesma equipe dele, em 2000 ele já não estava mais vivo, mas havia membros da equipe de 56 que participou em 2000. Embora antiga, ela é muito atual, e nós vemos essa técnica sendo aplicada em ensinos de alto nível, concurso, né? Quem estuda faz concurso ou estuda para concurso, a gente vê essa concepção dos objetivos educacionais sendo bem aplicada por Benjamin Bloom. E Benjamin Bloom, ele planeja inicialmente ali 3 domínios. Eu não vou falar sobre os domínios, eu vou falar hoje aqui só do domínio cognitivo. Em nosso curso, nós descrevemos os outros domínios que são, sim, importantíssimos. Mas vamos lá, vamos falar sobre o domínio cognitivo, que é o domínio do conhecimento, psicomotor, da execução, e o afetivo, muito em voga hoje, com as múltiplas inteligências, né? Por exemplo, inteligência pessoal, intrapessoal, interpessoal, mas nós não vamos falar hoje aqui, e falamos sim no nosso curso. Nosso bate-papo aqui, nós vamos nos limitar ao domínio cognitivo, que é o domínio da ciência e do conhecimento, e você vai sim entender perfeitamente. Para que olha só que coisa interessante, isso aqui para mim é outro ponto, tem gente que gosta de anotar, né? O visual gosta muito de escrever, o aprendiz visual gosta de escrever. Então, escreva isso aí que é importante. Para que eu chegue a determinado objetivo, que eu vou explicar mais detalhadamente aqui, eu preciso aplicar a técnica adequada. Técnicas de ensino são mais de 30 técnicas. Mais de 30. Infelizmente, o professor, ou até mesmo o palestrante, se limita à aula expositiva, que é uma técnica, se bem aplicada, muito interessante, eficiente e eficaz. Mas ela não é única. Eu quero dizer que existem
certos objetivos que eu só vou alcançar se eu aplicar uma técnica diferente. E aqui é o primeiro passo. Por que uma aula ela não é bem compreendida? Porque a técnica que o professor utilizou não vai chegar ao objetivo. O método. Então, o objetivo é o destino, a cidade que eu vou. Método, né? Método quer dizer caminho. Olha só que interessante. Isso é importante. Qual o caminho que eu vou seguir, qual a rota, qual a estrada que eu vou seguir para que eu chegue naquela cidade. Então, eu moro aqui em São Paulo, para eu ir para o Rio de Janeiro, eu só posso ir pela Dutra. Né? Vou pegar a Dutra me leva de São Paulo ao Rio de Janeiro, tá bom? Eu posso até pegar outras rotas intermediárias, mas a rota é Rio de Janeiro. Então, destino, objetivo, Rio de Janeiro. Rota, método, a via Presidente Dutra. Se eu pegar uma outra estrada, da Bandeirantes, por exemplo, que leva para o sentido oposto, interior de São Paulo. Parece básico, mas não é. Muitos professores definem o objetivo, então o aluno tem que saber isso, mas a rota, o método que ele pega, as técnicas, é diferente. E aí nós já vamos ver que esse é o ponto principal, né? Dentro do domínio cognitivo, que foi aí reformulado em 2000, antigo, mas atual. Não vamos confundir coisas antigas com coisas desatualizadas. Não é isto, tá? No domínio cognitivo, ele dividiu em vários subníveis. Então, o nível do conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, e assim por diante. Aí eu faço uma pergunta aqui. Poucos professores, poucos palestrantes sabem disso. Quando você vai ministrar uma aula ou uma palestra, você vai dissertar sobre um tópico, vai falar sobre um tópico, sobre um assunto. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que você quer que o aluno, o seu ouvinte, aprenda? No nível de conhecimento, compreensão, isso aqui é primordial. Então, não adianta, se você não definir objetivo, se você não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Então, se eu quero ir para o Rio de Janeiro, ou não quero, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei aonde eu vou, qualquer caminho serve. Então, se você não estabelecer o objetivo, perdeu. Aí você vai se perder. Pode ser uma palestra, pode ser também uma aula, mas já se perdeu. Então, a primeira coisa a ser definido é o objetivo. O que você quer que o aluno aprenda e como é que ele aprende. Eu vou dar um exemplo para que nós possamos entender melhor isso aqui. Vamos dar um exemplo aqui sobre o direito penal, teoria da conduta e conduta culposa. Tá? Um exemplo dentro da esfera penal. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, a conduta culposa, segundo o Código Penal, ela tem 3 modalidades: a imperícia, negligência e imprudência. Pronto. Tá? Então, vamos lá? Se eu quiser, olha só que coisa interessante, se eu quiser que o meu ouvinte, o meu aluno, ele conheça esse assunto apenas no primeiro nível ali do modo, né, do domínio cognitivo, no primeiro nível que é conhecimento, né, que nós conhecemos na prática como decoreba, né, uma coisa bem simples, o primeiro contato com a matéria. Então, você vai dar direito penal de uma forma mais profunda, mas o primeiro contato com essa matéria. Então, você pode dar uma aula, a primeira aula, por exemplo, no domínio conhecimento. Então, ele não precisa entrar na profundidade do assunto. Tá? Então, eu falo, a conduta culposa, ela divide-se em... Tem 3 modalidades: a imperícia, a negligência e a imprudência. Pronto, nível de conhecimento. Então, o que eu quero que o meu aluno saiba? O que ele precisa saber para definir a sua atividade, né, executar a atividade, ofício, profissão. Então, o professor, ele precisa saber disso. Tá? Então, o que ele precisa para executar a sua atividade, ofício ou profissão. E aí, não é o professor que define, hein? Um grande erro, não é o professor que define o objetivo. Não, o objetivo, ele é delineado dentro daquilo que será realizado pelo aluno.
Ora, se o aluno exerce uma atividade simples, que não precisa entrar na profundidade desse assunto, eu vou preparar uma aula, um objetivo, no domínio cognitivo, no domínio conhecimento. Pronto. Ele não precisa entrar em detalhes, não vai ser promotor, não vai ser juiz, não vai ser advogado, não vai ser delegado, não precisa. Talvez um curso básico, talvez um curso que complemente uma outra disciplina. Então, se ele não vai executar esse assunto, não vai trabalhar com esse assunto, apenas precisa conhecer, é o nível de conhecimento. Repito, não é o professor que define o que você quer que o aluno faça com aquele conhecimento, né? Aí, eu poderia trabalhar com avaliação. A avaliação é um outro assunto muito, muito importante. No nosso curso de técnicas de ensino, nós temos um módulo que fala só sobre avaliação. A avaliação, ela tem que estar de acordo com aquilo que foi ensinado. Hoje, um grande problema dos professores, que os alunos penam, é que o professor dá aula em um nível e cobra em outro. A avaliação é outro nível, e o aluno não consegue. Então, a avaliação, se a aula foi dada no nível de conhecimento, a avaliação também precisa ser no mesmo nível. Quais são as 3 modalidades da conduta culposa? Ora, na minha aula, eu falei que as 3 modalidades da conduta culposa é imperícia, negligência e imprudência. Acabou. Na avaliação, eu tenho que percorrer um caminho da avaliação que esteja no mesmo nível, tá bom? Esse é um grande problema. Não vou falar sobre avaliação, mas a avaliação está inserida deste contexto. Deu para entender? Prossigamos. Então, o nível conhecimento. Então, vamos lá? Eu preparei uma aula ou uma palestra. Eu ainda vou falar melhor sobre isso aí, tá? Mas vamos lá. Então, eu quero que nesse tópico, nesse assunto, o aluno, meu ouvinte, tenha um conhecimento genérico, um conhecimento básico. Ele não precisa se aprofundar, porque ele não vai usar esse assunto na profundidade. Então, eu vou trabalhar com conhecimento. Pronto, acabou. Dou uma aula simples, conceito simples, conceituação. A aula no nível de conhecimento, ela baseia-se em definição, conceituação, apresentação de um assunto e assim por diante. Tá? Agora, olha só que coisa mais interessante. Vamos supor que eu coloque essa situação para o aluno. Em uma via pública, de velocidade máxima de 40 km por hora, um motorista conduz seu carro a 80 km por hora, dobro, vindo atropelar e matar um pedestre. Tá? Aí eu faço a seguinte pergunta. Este motorista, ele praticou um crime, e esse crime estará enquadrado na culpa? Se estiver enquadrado dentro da culpa, a conduta do motorista foi uma conduta negligente, imprudente ou imperita? Bom, então, o que nós temos aqui? Então, nós temos aqui uma pergunta que ela ultrapassa o nível do conhecimento, ultrapassa o nível da decoreba, ultrapassa o nível da definição da conceituação. Eu estou apresentando um caso em que o aluno, o ouvinte, ele vai percorrer um caminho mais aprofundado, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele precisa compreender, ele precisa aplicar, analisar, síntese, ele precisa sintetizar ou avaliar, né? São coisas diferentes, mais profundas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Se é um promotor, um juiz, um advogado, um delegado, eu não posso dar aula para ele no nível de conhecimento, porque ele vai precisar compreender uma determinada situação, ele vai aplicar o direito que ele conhece, tá? Ele vai ter que analisar, aí sim, tá? Eu tenho que dar uma aula em um nível mais aprofundado, que faça com que o aluno entre em níveis da compreensão, aplicação e assim por diante. Qual é o grande problema de muitos professores, né? É que eles dão a aula no nível de conhecimento e cobram a prova no nível de compreensão, aplicação e assim por diante. Então, o aluno ele aprende o que é teoria da conduta, modalidade da culpa.
da conduta culposa. Imperícia, imprudência e negligência. Aprendeu só essas três. Mas o professor, durante a aula, não deu exercícios, não apresentou casos, estudos de casos, não permitiu que o aluno progredisse para níveis mais avançados. E chega na aula, né? Um grande problema dos concurseiros, aqueles que fazem concurso, é exatamente isso, né? A pessoa analisa o edital. Analisar o edital é uma parte importante, mas não é única e talvez, para mim, não é principal. Qual nível essa matéria é cobrada nessa prova, nesse concurso? Aí é que muitos alunos se perdem. Deu para entender? Prossigamos. Mais coisas. Tá? Então, vamos lá. Eu sou formado em Direito, sou perito aeronáutico, né? Professor, também fui controlador de tráfego aéreo e fui piloto da aviação geral por mais de 10 anos. E eu hoje trabalho em 2 cursos. Eu dou aula de Direito Aeronáutico para piloto, graduação, faculdade, e também dou aula para peritos aeronáuticos. Olha só que coisa interessante. Então, o piloto que vai ter uma atividade, uma função de simplesmente pilotar, não vai atuar na área jurídica, é interessante que ele saiba direito aeronáutico, e dentro do direito aeronáutico nós temos várias abordagens, dentre elas, direito, responsabilidade jurídica, responsabilidade penal e assim por diante. Então, o piloto, ele não precisa ter uma aula em níveis mais avançados, porque ele precisa apenas conhecer os seus direitos, os seus deveres e ter uma conduta de evitar dissabores jurídicos, processos e assim por diante. Um perito aeronáutico, não. Eu dou aula também para perito aeronáutico. Um perito aeronáutico, ele vai pegar um caso e vai ali trabalhar como perito, assistente técnico, perito do juiz, e aí ele precisa ter um conhecimento mais profundo. Então, eu preciso repetir, eu estou sendo repetitivo, porque isso é importante. Né? O piloto privado, ou o piloto comercial, ele não precisa se aprofundar. Um perito precisa. Não é o professor que define o objetivo. Eu falo isso porque muitos professores estão definindo o objetivo sem percorrer a necessidade da atividade, ofício e profissão. Então, o que ele vai fazer? O piloto apenas voar. Ele precisa conhecer os seus direitos básicos, os seus deveres básicos. O perito, não. O que o perito vai fazer? Ele vai fazer uma investigação jurídica, ele precisa saber o que é dolo, o que é culpa, o que é nexo causal, eu preciso me aprofundar. Então, para um perito, eu não posso dar a mesma aula, embora seja o mesmo assunto, embora seja o mesmo tópico, eu não posso dar a mesma aula. Não posso dar na mesma profundidade. É a mesma coisa, eu estava conversando com um médico, que era também perito. Eu achei muito interessante. O conhecimento que esse médico perito tinha em termos de direito era muito profundo. Então, o médico, é interessante que o médico conheça o direito, as suas responsabilidades jurídicas, não no mesmo nível do que um perito médico, ok? Então, vamos ver, aqui eu vou enfatizar porque é importante. O que é o objetivo? O objetivo é um comportamento esperado no aluno. Não é o que você quer que o aluno faça, o que é que o aluno precisa fazer na sua função, no seu cargo, na sua profissão, na sua atividade, na sua... Então, eu vou analisar o que ele precisa fazer, tá? E aí sim, eu vou trabalhar em cima disso. Eu vi uma vez um perito, que não é perito aeronáutico, ele fez um curso de 8 horas e recebeu um certificado de perito aeronáutico. Com toda... O perito aeronáutico não era uma outra área da perícia, não era da aeronáutica. Eu, com toda a sinceridade, não existe curso de perito de um dia só. Isso é impossível. Você pode ter parte do curso um dia só. Mas um perito, para que ele seja perito, ele precisa conhecer nexo causal, responsabilidade jurídica, responsabilidade civil, responsabilidade penal e muitas outras coisas. Um perito que vai atuar como perito, era o caso dele, ele ia atuar como perito. 8 horas é impossível. É a mesma coisa você chegar daqui para o Rio. Daqui para o Rio de São Paulo, Rio, média, aí 6 horas. É a mesma coisa que você caminhar 2 horas. Você não vai chegar no... Então, qual o objetivo? São Paulo, Rio, de carro, média, 6 horas. E você caminha 2 horas, você não chegou no objetivo. Então, esse aluno, esse profissional que fez um curso de perito em um dia só, ele não é perito, porque ele não aprendeu
a matéria no nível desejado para que ele desempenhasse a sua função. Ok? Então, o objetivo é levado em consideração o que o ouvinte vai fazer, é o comportamento esperado no aluno. Ok? E aí, vamos lá. Depois que eu estabelecer o objetivo, aí eu vou ver os recursos didáticos, técnicas didáticas, carga horária e avaliação. Então, vamos lá. Eu estou citando alguns, há mais requisitos a serem analisados. Então, qual o recurso didático? Qual a técnica? Então, o professor ele vai trabalhar o curso todo, esse caso do perito de um dia, isso é mentira. Ele vai a aula toda à frente da sala, usando a técnica da aula expositiva. Oratória, né? Eu tenho um colega que fez o curso de oratória de um dia só. Ele não é orador. Eu falei para ele: você não fez curso de oratória. O curso que ele fez, ele ficou o dia todo, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, sentado ouvindo o professor falar. Não, você fez um curso de oratória, você quer falar, então você tem que falar. Qual o objetivo de um curso de oratória? É fazer com que o aluno fale, apresente, tem que ter debate, tem que ter discussão, tem que ter apresentação pequena, curta, longa e assim por diante. Então, o caminho a ser percorrido não é de um dia. Nenhum orador se forma com um curso de 8 horas. Então, a técnica didática do professor de aula expositiva, existem 30 técnicas ou mais técnicas. Aí o professor fica em uma técnica só, não vai chegar. Carga horária, tá? Então, eu defino, eu vou estudar o ofício, a profissão, a atividade, aí eu vou estabelecer o recurso didático, a carga horária e a técnica e a avaliação. Então, eu achei muito interessante que eu estava conversando com algumas alunas da área de pedagogia de uma determinada faculdade e nenhuma delas tinha feito, já eram formadas, né, recém-formadas. Nenhuma delas nunca tinha dado uma aula sequer. Eu achei impressionante. Esse curso tem errado alguma coisa aí. A professora tem que dar aula, né? Tem que dar aula. Eu não consigo conceber um curso de pedagogia em que a professora nunca deu aula. O máximo que ela fez é um estágio que ficou sentada ouvindo o outro professor dando aula. Então, tem alguma coisa errada aí. Se ela vai dar aula depois de formada, ela precisa ministrar aula. Se o perito vai fazer a investigação, analisar, sintetizar, compreender, ele precisa fazer trabalhos que envolvam isso. Ele não pode ser perito um dia só ouvindo. Ele não é perito, isso é uma mentira. Tá? E a avaliação de um professor é dando aula. O orador, qual vai ser a avaliação? Você quer fazer o curso de oratória? A avaliação pode ter parte teórica, pode ter aulas no nível de conhecimento, mas a avaliação final tem que ser uma apresentação de 10, 20, 30 minutos que foi estabelecido. Então, se não conseguir concatenar, está complicado, tá bom? E aí, eu vou fechar aqui, eu repito, o nosso curso ele é bem mais extenso. Eu explico isso nos detalhes. Eu estou dando aqui uma prévia da diferença. Então, eu vou dar aqui um parâmetro que palestra está mais para conhecimento. E a aula, dependendo do objetivo, os demais níveis. Tá bom? Em síntese, tá? Há mais coisas a serem observadas. Então, palestra. Palestra é um curto espaço de tempo em que você vai apresentar um tópico ou um assunto. O problema de uma palestra, o problema da palestra de alguns palestrantes é que ele tem pouco tempo, normalmente terá pouco tempo, e ele quer transmitir um assunto em níveis de compreensão, de análise e síntese. E ele não vai ter tempo para isto. Ele quer chegar no Rio de Janeiro, mas Débora, você tem 1 hora para chegar no Rio de Janeiro. Não vai chegar no Rio de Janeiro. Não vai chegar. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que transformar a palestra dele, sair do nível de compreensão, análise, síntese, e passar para o nível de conhecimento. Palestra é para emitir conhecimentos relacionados a conceitos, a definição, uma abordagem geral, genérica de determinado assunto. A aula não. A aula é mais profundo, tá? Eu me lembro, participei uma vez até hoje eu não sei se é palestra ou se é aula, até hoje eu não sei, estou querendo saber, né? É o grande problema de muitas pessoas. Mas o que aconteceu é o seguinte, eu participei de uma reunião e que o apresentador estava ali arrebanhando ali, conquistando, convencendo
pessoas para participar da sua rede de marketing multinível, né? Eu achei muito interessante. E ele fez uma apresentação, conforme eu digo, eu não sei até hoje o que ele queria, porque ele quis, num curto espaço de tempo, transmitir muitas informações. Tá? Então, ele queria que ele faria uma reunião 15 dias depois, e 15 dias depois ele queria que os ouvintes já tivessem ali vários seguidores, vários profissionais cadastrados numa plataforma toda doida. Ninguém entendeu nada. Foi horrível. E pior, as pessoas que estavam interessadas no assunto desistiram ali mesmo. Qual foi o erro ali desse palestrante? Qual era o objetivo dele? O objetivo dele é fazer com que os seus ouvintes entrassem no negócio e, em 15 dias, angariasse ali vários clientes, vários seguidores. Então, qual era o objetivo? O objetivo era angariar mais clientes e fazer um cadastro, que era complexo. Tá? Então, esse era o objetivo. Mas o tempo, olha só, a carga horária, o tempo e o recurso que ele usou e as técnicas, qual foi a técnica? A técnica foi a aula expositiva. Ele ficou o tempo todo falando que o cadastro aqui, que você pode entrar aqui, no meio, no site, entendeu? Não complicou. Aula expositiva para um assunto complexo. Então, ele precisava dar uma aula e não palestra. Então, palestra, tudo bem, eu sou o professor Calazans, eu quero apresentar aqui o marketing multinível, né? E o marketing multinível, ele tem apresentado grandes vantagens no mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, é uma concepção muito interessante que tem dado resultados. Pronto. Né? E poderia falar alguma coisa a mais. Palestra é nível de conhecimento, é palestra, né? É apenas apresentar de uma forma genérica. Não, agora, eles ficaram interessados em entrar nesse programa, nessa concepção. Agora sim, agora eu vou preparar um curso. Quantas aulas? Não sei, depende de vários fatores. Vou preparar um curso com aulas para que ele entre, né, num nível mais aprofundado. Ora, se ele quer que o aluno preencha cadastro, angarie clientes, não era uma palestra, ok? Então, vamos lá? Marketing multinível. Ele deu uma palestra, não sei se até hoje é aula, eu sei que não alcançou o objetivo. Como eu disse, as pessoas, a maior parte, desistiu. E eu vou fazer valer aqui, dar um exemplo, né, do que é a técnica da demonstração. Demonstração é uma das mais de 30 técnicas de ensino. Tem gente que só conhece a aula expositiva. Vou dar um exemplo aqui muito interessante. Tá? Deixa eu passar aqui. Eu participei uma vez de um projeto musical, eu não sou músico, tá? Mas eu era ali o orientador pedagógico desse projeto musical. E eu vi um aluno com grandes problemas, né? Grande problema. E ele falou, professor, eu não consigo aprender. Era um instrumento de sopro. Eu falei, o que você não consegue? O professor já deu aula, qual que é o problema? Eu não sei como fazer. Olha que interessante. Eu chamei o professor e ele estava tendo grandes dificuldades. Alguns alunos já estavam avançados e ele estava muito atrasado. Eu falei, olha, ele está com um problema aqui. E qual era o problema do aluno? Ele sabia o que fazer. Olha só, presta atenção nessa frase. Ele sabia o que fazer, mas não sabia como fazer. Então, o professor, eu falei para ele, você tem que usar outra técnica. Não, mas de aula, todo mundo entendeu? Não, todo mundo entendeu, ele não é todo mundo. Você precisa usar para ele, os outros talvez conseguiram, mas para ele é demonstração. É só demonstrar. E o professor ali na minha frente, inclusive, fez a demonstração de como fazer, e aí o aluno desencantou. Eu fui muito tempo professor na área da aviação, né? E na área da aviação, trabalhei como professor e numa escola onde nós tínhamos ali várias reuniões com vários instrutores. E alguns instrutores falavam para o aluno fazer isso. Faça isso. O quê? E o aluno não conseguia, por exemplo, fazer curvas. Existem algumas manobras, né? O aluno deveria comandar a mancha, o pedal, e ele não conseguia sincronizar. E alguns alunos não conseguiam sincronizar porque nunca fora demonstrado a eles como fazer. Esse era um grande problema de muitos alunos e muitos instrutores. Foi instrutor, não adianta você falar
para o piloto aluno que ele tem que fazer a curva dessa maneira, que ele não vai conseguir, ele nunca voou, ele nunca fez essa curva. Você demonstra. Então, a técnica da demonstração. Estou dando 2 exemplos aqui, em que a técnica da demonstração, uma das mais de 30, se valeu nesse caso aqui. Então, no caso do marketing multinível, olha só que coisa interessante. Embora não fosse em curso, não foi avaliação, então nenhum aluno foi avaliado. Mas ele queria qual nível? O nível era de execução. Os alunos precisavam executar determinada tarefa. Mas ele deu aula, olha que coisa interessante, deu aula no nível conhecimento e queria que os alunos desempenhassem um grande trabalho ali, sem que, para aquele caso específico, a técnica da demonstração era necessária. Então, repito, mais de 30 técnicas. Qual técnica eu tenho que aplicar para que o aluno possa aprender? Isto é importantíssimo. Quando eu falo de técnica também, uma outra coisa muito interessante é que o professor é um contador de história. Eu tenho um vídeo aula, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo aula, onde eu falo sobre esse assunto. Tá? Mas é muito importante que, numa aula, o professor trabalha com estudo de caso. Inclusive, eu tenho uma outra aula, um vídeo aula, chama Aula Invertida. Por favor, assiste esse vídeo, procura aí, Aula Invertida, professor Calazans. É uma coisa fenomenal essa concepção da aula invertida. Eu gostaria que você estudasse, que ali eu falo sobre outras técnicas. Então, quando eu falo que o professor é contador de história, é interessante que o professor, falando de aula, tá? Não de palestra, falando de, apesar que você pode explicar isso também em palestra, não há problema também, mas o ponto principal aqui, nesse caso, é aula. Contador de história, caso, tá? Então, vamos lá. O que é uma imperícia? O que é uma negligência? O que é uma imprudência? Se eu quero que o aluno desenvolva esse assunto de uma forma mais profunda, eu tenho que trabalhar com exemplos. Naquele caso, no exemplo que eu dei, era imprudência. A velocidade era 40, ele estava 80, imprudência. Negligência, pneu careca, por exemplo. Então, ele foi frear, mas o pneu estava careca, o freio falhou. Então, o motorista negligenciou a manutenção do pneu e a manutenção também dos freios. Ou imperícia. Então, o piloto estava voando em determinado espaço aéreo e não conseguiu realizar procedimentos de aproximação. Então, foi imperito. Então, nós podemos e temos que trabalhar, tá? Com estudo de caso. O professor é um contador de história. Então, tanto na palestra quanto na aula, você precisa se valer, né? Às vezes, como eu digo, a palestra é um tempo de 20 minutos ou de 30 minutos, um tempo muito curto, você apenas apresenta o assunto. Você pode, sim, sintetizar. Você pode, sim, sintetizar histórias ou exemplos de casos muito curtos, para não comprometer o tempo. Agora, em aula, não. A aula, a carga horária para a aula tem que ser diferente de uma palestra. E na aula, o aluno ele vai aprender em nível mais avançado que do conhecimento. Então, qual técnica você vai utilizar? Estou dando um exemplo aqui da técnica de estudo de caso. Estudo de caso é uma técnica fenomenal para níveis avançados de aprendizagem. Um contador de história. Veja esse vídeo lá. É muito interessante. Professor, um contador de história. E eu estou falando aqui, um professor tem que ter uma oratória pedagógica, tá? No meu curso eu tenho um módulo, oratória pedagógica, que é diferente de uma oratória para quem vai dar palestra. Quem vai dar palestra, em síntese, de uma forma geral, não apresenta conhecimento, apresenta informação. Vou repetir. Palestra não é conhecimento, é informação. Aula, aí sim. Aula é mais conhecimento. Esse é o objetivo principal. Contudo, a oratória, o método a ser seguido é diferente. Você não pode ter uma oratória para palestrar, a mesma para dar aula. São coisas diferentes. Bom, pessoal, eu teria muito mais coisas para falar. O nosso curso de técnicas de ensino, ele tem vários módulos: avaliação, oratória pedagógica, objetivos educacionais e muito mais coisas para a gente ver. Só de objetivos tem mais de 10 aulas, bem mais de 10 aulas. E você entender isso é importante. Seja lá você religioso, seja lá você professor ou palestrante,
você precisa conhecer e praticar essa diferença, ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estudo com o professor Calazans. Um abraço e tudo de bom.